Bom dia, meus irmãos, tudo bom? Vamos chegando. Hoje, sexta-feira, hein? Ou o tempo está passando muito rápido, ou realmente a gente está fazendo muita coisa, não está percebendo o tempo que está passando rápido, porque é toda sexta-feira, segunda-feira. Para mim, eu conto a semana, tanto o início quanto... Enfim, é o ponto da semana, é a segunda-feira, né? Quando eu tenho que ir para São Paulo para fazer o programa, acredite, batismo de fogo, lá na Rede Vida, e de repente já é segunda-feira, meu Deus, né? Então tá passando muito rápido. Será que é o tempo que está abreviando para a segunda e definitiva vinda de Jesus? Pode ser, né? Mas é claro que aqui a gente não está para determinar nada, mas o fato é que o tempo está passando muito rápido, gente. É impressionante. Olha só, hoje nós vamos meditar. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar direitinho aqui. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 26 a 31. Né? 1 Coríntios, versículos de 26 a 31. E, na verdade, esse trecho ele começa lá no versículo número 18, mas a gente vai precisar pegar desde os 18. E o tema é sabedoria do mundo e loucura da cruz. Né? Então, é um trecho muito importante que Paulo escreve à comunidade que estava nascendo lá em Corinto. Corinto fica na Grécia. Né? Corinto era uma cidade que tinha uma característica muito importante, né? Importante para os gregos, né? Não para o cristianismo em si. Corinto era uma cidade conhecida como a capital do pecado naquela época. Né? Hoje não, uma cidade normal, mas naquela época, Corinto era considerada a cidade mais pecaminosa de todo mundo grego, tá bom? Por isso que iniciar uma comunidade na cidade de Corinto era um desafio muito grande para Paulo. Né? E como é que começa essa comunidade? Começa através dos judeus que lá viviam, né? E que já tinham ouvido falar de Jesus Cristo lá em Israel. A notícia já tinha chegado entre os judeus e os pagãos, né, que estavam ali se convertendo também. Então, a comunidade cristã, em todos os lugares, mas de uma forma muito especial em Corinto, era formada dos hebreus, né, ou seja, dos judeus, que já estavam doutrinados na cultura judaica, na religião judaica, e que foram sensíveis ao cristianismo. Portanto, os primeiros cristãos ali daquela região, vieram então de uma mistura entre pagãos e judeus. E foram formando então essa comunidade. Mas eles viviam numa cidade que naquela época existia até um termo, corintizar. Né? Não é corintianizar, não, né? Nada a ver com os corintianos, não, tá bom? Corintizar. Corintizar era um termo que significava, vamos pecar, vamos fazer tudo que tem que fazer e não vamos respeitar. A gente chama isso hoje em dia de dicotomia. Né? É como se eles pudessem separar o espírito da carne, a alma da carne. O pecado que eles cometiam não faria mal, né? Nem à carne e nem ao espírito. Então eles separavam, né, o que a carne fazia não prejudicaria o espírito. O que o espírito fazia não influenciaria na carne. Essa dicotomia é que os permitiam pecar sem ter a consciência do erro. É mais ou menos o que está acontecendo nos dias de hoje. Né? É mais ou menos o que está acontecendo no dia de hoje. As pessoas que estão assumidamente no pecado, elas não estão medindo consequências,
nem o efeito disso na carne, e muito menos pensando em eternidade, né, gente? Quem hoje está no pecado não pensa em Deus, não pensa que um dia essa vida acaba e a gente vai entrar na eternidade, e eternidade significa ir para o céu ou ir para o inferno, não tem uma terceira opção aí. Tem um purgatório. Purgatório, segundo a nossa doutrina, já é o céu. Então, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Quem peca, assim, de maneira assumida, consciente, nos dias de hoje, na verdade, está fazendo o que está fazendo sem medir nenhum tipo de consequência. Então, é mais ou menos o mesmo clima que estava em Corinto nessa época. Por isso que esse trecho ele é muito importante para nós hoje, tá bom? Deixa abertinho aí, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 26 a 31. Antes, vamos entregar o nosso dia. Lembrando a vocês que essas lives que eu estou fazendo agora é de meia hora apenas. E depois ela também você pode encontrá-la no YouTube. Você pode voltar lá, pode voltar aqui no Instagram também, tá joia? É live de conteúdo, tá bom? Papo sério, papo reto. Pregação para gente grande, tá bom? Gente que está com o pé no chão, tá joia? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Por hoje, não. Por hoje, eu não vou pecar. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim, me fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Vamos por 10 vezes pedir o sangue de Cristo sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Cirineu. Que através dessa experiência eu encontre forças para carregar a minha cruz e também ajudar o meu próximo. Amém. Quero lembrar você que essa é apenas uma dezena do texto de Simão Cirineu e que o Padre Bessa, @Padre Bessa, ele reza esse texto todos os dias às 6 horas da manhã. Padre Bessa, que agora está passando uma outra temporada em Jerusalém, está passando por lá, terminando o seu curso de inglês. Assim que terminar esse curso de inglês, ele vai fazer uma prova e depois vai assumir uma paróquia lá na Inglaterra. E ele vai ficar também continuando com o trabalho dele de guia na Terra Santa, estudando arqueologia e também assumindo uma paróquia na Inglaterra. Esse padre é campeão, né, gente? Bacana demais. Então, @Padre Bessa, Rosana Galaxy, até colocou aqui, @Padre Bessa. Isso mesmo, tá bom? Aproveito para pedir para que vocês entrem no particular do Padre Bessa e ofereçam uma ajuda para ele. Ele é um padre que precisa muito da nossa colaboração financeira para se manter ainda estudando lá em Israel e suas despesas diárias, né? Ele precisa muito da nossa ajuda. Entra lá no particular, lá do Padre Bessa, lá no Instagram dele, manda um direct e faz essa perguntinha: Padre Bessa, como é que eu posso ajudar o senhor? Tá bom? É muito importante isso, tá legal? Vamos para a palavra de Deus? Estava contextualizando para você. Meus irmãos, eu tenho 40 anos de caminhada, né? A minha conversão está datada no ano de 1983. Então, de lá para cá, já se passaram 40 anos. E usando de toda a sinceridade com vocês, eu nunca vi um momento como esse que nós estamos vivendo. Politicamente, socialmente, religiosamente. É uma crise quase que generalizada. E quem mais sofre com isso são as pessoas que querem viver uma espiritualidade e que as informações vêm de todo quanto é lado. E
opiniões diversas, espiritualidades diferentes, líderes que não falam a mesma língua e que confundem a cabeça dos liderados. Então, nós estamos num momento de crise. A palavra crise, ela significa, no grego, ela significa peneira. Peneira. É aquele momento que estamos sendo peneirados. Então, crise, né, aquela malha da peneira, ela, dependendo da trama da peneira, o que é bom fica, o que é ruim vai embora, depende do que você estiver peneirando. Por exemplo, se você estiver peneirando milho, então a sujeira vai descendo, o milho vai ficando. Ou se for o contrário, né? Se você estiver peneirando areia para fazer um reboco fino, então dependendo da trama ali da peneira, você vai peneirando, vai passando a areia fina, a areia grossa vai ficando. Então, dependendo do que você estiver peneirando, o que é bom fica ou o que é bom vai embora. Então, o que você não quer, você joga fora. Então, crise significa peneira. A crise é importante também. A crise em todos os momentos da história, né, seja a história particular de uma pessoa ou a história da humanidade, né, a crise também é importante. Porque é na crise que é feita a peneira. O que é bom, a gente aproveita. O que não é bom, a gente joga fora. Então, nós estamos em crise. A realidade é essa. Nós estamos em crise. Se todos os líderes religiosos, sejam católicos ou cristãos, estivessem falando exatamente a mesma coisa, seria fácil. Seria fácil seguir uma opinião. Mas o fato é que não. Uns pensam assim, outros pensam assado, não apenas o clero, mas também nós leigos. Existem linhas de pensamentos diferentes. Porém, hoje nós temos um poder de comunicação muito forte. Todos se comunicam, todos, não apenas um ou dois, todos formam opinião. Então fica um pouco complicado. Com isso eu não estou dizendo que fulano ou ciclano está certo ou está errado, nada disso. Ciclano ou fulano tem as suas opiniões. E hoje essa crise se instala porque justamente existem muitas opiniões. Então, estamos sendo peneirados, crivados, né? Está tendo uma seleção de pensamento, de linha, de ideologias, de interpretações. A humanidade sempre passou por isso, né? Se você estudar um pouquinho, você vai estudar a Idade Média, por exemplo, né? Tantas linhas de pensamentos que hoje a gente olha para trás e vê como é que o homem pôde pensar assim. Depois veio a época do Renascimento, teve a época da igreja primitiva. Então, em muitas épocas da nossa igreja e do caminho da humanidade, que as duas meio que se confundem, né? O caminho da humanidade e o caminho da igreja, houveram momentos como esse que nós estamos vivendo agora. E foi depois desses momentos que os grandes discernimentos, como por exemplo, as grandes heresias que foram abatidas, vieram também as grandes verdades, né, escritas, né, os dogmas, as doutrinas que foram sendo colocadas para que nós possamos viver até os dias de hoje as bases da nossa igreja, o certo e o errado. Então, houve momentos onde a gente realmente passou por esse momento. É um momento semelhante ao que nós estamos vivendo hoje, né? Então não se assustem, né? Não se desesperem. É um momento histórico que nós estamos vivendo. Isso em todos os sentidos, né? Religioso, político, social, né? Os sociólogos, cada um tem a sua opinião. Existem os mais revolucionários, os mais pragmáticos. Agora, uma coisa que a gente não pode negar, gente. Existe o certo e existe o errado. O certo e o errado nós já sabemos o que é. Está em nós. Eu e você sabemos o que é certo e sabemos o que é errado. Podem existir pessoas querendo achar que o certo virou errado, que o errado virou certo. E estão defendendo suas ideologias. Mas eu e você sabemos o que é certo e o que é errado. Inclusive a pessoa que defende a ideologia dela sabe o que é certo e o que é errado. Mas por algum interesse, ela defende determinadas ideias
por algum interesse monetário, financeiro, material, ela defende uma determinada ideia e ela vai até o fim, porque ela tem um interesse naquilo. Tanto ela quanto eu e você sabemos o que é o certo e o que é o errado. Então a gente precisa agora entender que esse é um momento da humanidade e que nós vamos atravessá-lo, né? Depois de um tempo, o que a gente não pode é agredir, é brigar, no sentido assim de perder amizades familiares, fazer inimigos. É a hora da paciência também. Então vamos lá? Olha só que trecho bacana que pode nos ajudar nesse momento que nós estamos vivendo. Versículo 26 do capítulo número 1 de 1 Coríntios. Vede, irmãos, o vosso grupo de eleitos. Não há entre vós muitos sábios, humanamente falando, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. O que é estulto no mundo, Deus escolheu para confundir os sábios. E o que é fraco no mundo, Deus escolheu para confundir os fortes. E o que é vil e desprezível no mundo, Deus o escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Assim, nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. É por sua graça que estais em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, para como está escrito, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós não podemos ter medo de sermos simples, de sermos pessoas que não têm sobrenome de peso na cidade. Nós não somos ricos, como está escrito aqui. Vede, irmãos, o vosso grupo de eleitos. Fomos escolhidos por Deus. Mas olha só, não há entre nós muitos sábios, humanamente falando, é claro, e nem muitos poderosos, e nem muitos nobres. Ou seja, o grupo de escolhidos por Deus, assim como Paulo está falando lá para os Coríntios, olha, dá uma olhada aí entre vocês aí, se analisem, se olhem, por favor. Veja, entre vocês não existem muitos sábios, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, mas Deus escolheu vocês. É o que ele está dizendo para nós. Olha, dá uma olhadinha aí, Dunga, no seu rol de amigos, no grupo de oração que você participa, na comunidade que você participa, no lugar onde você trabalha. Olha, não existe muitos nobres, poderosos, né? Sábios, não existe. Mas Deus escolheu. E escolheu para quê? O que é estulto no mundo, Deus escolheu para confundir os sábios. O que é fraco no mundo, Deus escolheu para confundir os fortes. O que é vil e desprezível no mundo, Deus escolheu como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. É muito sério isso. Os escolhidos de Deus não têm mérito nessa escolha. É pura misericórdia, amor e sabedoria infinita de Deus. E só Deus pode dizer o porquê que determinada pessoa foi escolhida. E foi escolhido para destruir aquelas que são. Destruir o quê? A estrutura do pecado. Já parou para imaginar que cada vez mais o pecado ele vai se estruturando, vai virando praticamente uma empresa, né? Vai virando um negócio. Não existe, tem um programa no History Channel, que o nome do programa, da série, é A Indústria do Pecado. Verdade, a indústria do pecado. E aí vai falar sobre as várias situações, né? A bebida, o cigarro, né? A droga, o sexo. Né? Existe uma indústria que gira em torno, ou seja, o pecado não é uma atitude impensada de alguém que caiu sem querer naquilo, uma armadilha. Existem grupos poderosos que pensam
uma forma diferente do ser humano cometer o erro, ou seja, pecar, e que ainda aquele erro cometido, aquele pecado cometido, se torne vantajoso financeiramente, e pessoas que criam situações para que aquilo aconteça, né? São a existência das zonas de prostituição. Quando eu digo as zonas, eu estou dizendo as áreas, né? Os lugares, os contextos que levam o homem ou a mulher a se prostituírem. Aquilo gera dinheiro, uma estrutura. Então, existem pessoas que participam efetivamente da indústria do pecado. A pornografia, a pedofilia, um dos crimes mais hediondos que podem existir, né? A pedofilia. Não entra na minha cabeça um adulto abusando sexualmente de uma criança, né? É um pecado que deve ofender o coração de Deus, claro que ofende, mas deve ofender o nosso coração. Um ser humano normal, digamos assim, nas suas faculdades normais, intelectuais, ele tem que se sentir profundamente ofendido diante de uma notícia de uma pedofilia. Não existe justificativa alguma para um adulto abusar sexualmente de uma criança, porém isso se torna indústria. Isso se torna financeiramente vantajoso para algumas pessoas. Então veja a que ponto o ser humano chega. Por isso que está escrito aqui: o que é vil e desprezível no mundo, Deus escolheu como também aquelas coisas que nada são, para quê? Para destruir as que são. Sabe, meus irmãos, quando Deus chama alguém, Ele, na sua infinita sabedoria, Ele vai somando, Ele vai juntando as pessoas. Eu tenho uma frase comigo faz tempo, né? Gente do bem, Deus faz, Deus junta. Deus faz, Deus junta. E Deus junta pessoas do bem, pessoas que Ele chamou individualmente, de repente Ele começa a chamar coletivamente. Para que Deus reúne essas pessoas? Para que de tempos em tempos essas pessoas destruam a estrutura do pecado que foi edificada por pessoas que queriam tirar vantagens materiais, como por exemplo o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o tráfico de pessoas, a pedofilia, a prostituição, o comércio ilegal das drogas. Tudo isso são estruturas de pecado que vão acontecendo na terra, e através da evangelização, veja, eu não vou lá combater, brigar, não, nada disso, mas através da evangelização, através da consciência cristã, através da palavra de Deus sendo pregada de fato, essas estruturas vão sendo abaladas, e uma por uma das pessoas que foram envolvidas e escravizadas nessas situações vão se libertando. Então, onde que eu e você entramos? Nós entramos indo lá, chacoalhando, brigando com todo mundo, jogando bomba, atirando? Não, nada disso. Nós entramos na evangelização. Evangelização de verdade. Aonde o cristão busca essa evangelização de verdade? Graças a Deus, hoje nós temos vários canais de televisão. Nós temos os eventos, nós temos as missas, as homilias da missa, nós temos as pregações no grupo de oração, as pregações dentro do encontro, a evangelização séria. Não estou falando de entretenimento, não. Eu faço show, né? Eu vou numa cidade e faço show, mas eu preciso me preocupar naquela 1h30 que eu estou no palco, se a mensagem, se a palavra entre uma música e outra foi verdadeiramente anunciada. Porque se eu for naquela cidade só para cantar música bonitinha, nem compensa sair de casa. Se eu for lá para cantar música popular brasileira, nem compensa sair de casa. Se eu disser que eu vou num show cristão,
e chegando lá o cantor não canta música religiosa, canta só música popular brasileira, então é tudo menos evangelização. Tem o seu papel? Tem. Vai divertir pessoas? Vai. É entretenimento, mas não é evangelização. E hoje, para que nós possamos sair dessa crise, nós precisamos de pessoas que verdadeiramente evangelizam. O que é evangelizar? É deixar claro o que alguém disse, no caso Jesus. Se eu for na sua cidade um dia, e pode me cobrar, por favor, se eu chegar na sua cidade um dia, para cantar música que cantor, cantora, banda gravou e está cantando e não citar nenhuma passagem bíblica, não falar nada do que Jesus falou, você pode me chamar no camarim e falar: Dom, o que você vai fazer aqui? Para fazer o que você está fazendo, existem profissionais que fazem muito melhor que você, que inclusive comporam essas músicas, gravaram essas músicas, lançaram essas músicas. Você veio aqui para cantar a música que eles fizeram? Não vale a pena. Eu preciso proclamar o senhorio de Jesus. Eu preciso evangelizar, porque essa é a arma que nós temos para tirar as pessoas do pecado. Meus irmãos, nunca foi tão necessário evangelizar como hoje. De novo eu digo para você: vede, irmãos, o vosso grupo de eleitos. Eleito significa escolhidos, selecionados por Deus. Vede, irmãos, o vosso grupo de eleitos. Não há entre vós muitos sábios, humanamente falando, nem muitos nobres. O que é astuto no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. O que é fraco no mundo, Deus escolheu para confundir os fortes. E o que é vil e desprezível no mundo, Deus escolheu também como aquelas coisas que nada são, para quê? Para destruir as que são. Assim, nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. É por sua graça que estais em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, a nossa luta é grande e ela precisa continuar. Se você é um evangelizador, estude, se prepare, porque a humanidade nunca precisou tanto de você como está precisando agora. Nós temos os valores judaicos cristãos: família, fidelidade, busca de santidade. A nossa igreja, na Idade Média, no renascentismo, até mesmo lá atrás, na igreja primitiva, ela precisou enfrentar heresias para definir os dogmas. Hoje, existem muita heresia dentro da igreja. Precisamos nos unir de novo, para quem sabe, através de homens e mulheres corajosos, nós possamos de novo termos o discernimento para não deixar com que a humanidade se desvie do caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja forte, seja fiel, seja constante, porque Deus te escolheu. Talvez você se sinta vil, fraco. Talvez você não se sinta um nobre, um poderoso, mas Deus te escolheu, assim como aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Que eu e você não desistamos jamais do nosso papel profético dentro da igreja. Deus abençoe você, grande abraço, fica com Deus e que a gente possa se encontrar nos caminhos da evangelização. Beijo, bom dia!